De volta com o programa No Mundo do Trabalho e agora com muita alegria também eu já recebo a professora Roberta Hollenberg, zootecnista. Estávamos numa ansiedade dela estar aqui no programa No Mundo do Trabalho para falar um pouco dessa profissão, dessa vida. Aí tivemos agora conversando com o Dr. Augusto Braga, você estava presente. Sim. E a tua profissão também envolve bastante tudo aquilo que ele estava falando aqui, não é isso, professora? Com certeza. Então, o zootecnista é a pessoa que vai cuidar do meio ambiente, da produção, um pouco da área de economia, administração, mas voltada para a área rural, para a produção de animais de fazenda, os bovinos, os ovinos. Então, a gente trabalha com um pouquinho dessa área de ambiente porque precisa da preservação. Afinal, não tem produção se os rios estiverem sujos, se a mata não estiver preservada, se o solo estiver erodido. Então, nós precisamos trabalhar com preservação do meio ambiente o tempo todo, né? E mais do que isso, porque eu acho que no mundo de hoje não cabe só falar em meio ambiente, né, Rita? Porque a sustentabilidade não é só isso. Acho que também nós temos que olhar o lado social, a responsabilidade social, como cuidar das pessoas que estão lá no campo. Porque é muito bonito a gente falar de diminuição de agrotóxicos, que a gente tem que falar mesmo, eu tenho sempre falado sobre isso. Mas aquelas pessoas precisam trabalhar, então elas precisam de outra oportunidade para manter o seu negócio, porque elas precisam sustentar suas famílias, elas precisam ter uma qualidade de vida. Então a gente trabalha também com essa questão, né, do social, de ser socialmente justo, né, ambientalmente correto sim, mas não esquecer que o ambiente só vai ser preservado se as pessoas forem bem tratadas. Se as pessoas não tiverem essa consciência, se as pessoas não tiverem essa educação, não adianta a gente fazer milhões de planejamentos para cuidar do meio ambiente, porque são as pessoas que cuidam. Né? O poder público pode fazer lei, nós podemos, enquanto pesquisadores, fazermos projetos de pesquisa, mas se quem está na outra ponta, que são os produtores, quem vive no meio agrícola, quem trabalha com o meio ambiente, se ele não ficar engajado no projeto, se ele não entender o papel dele, a responsabilidade que ele tem, não adianta nada disso. Um belíssimo projeto que não anda, né? Não vai a lugar nenhum. Eles precisam entender. E aí vem muito da questão de cuidar do próximo. Fazer o mesmo que é social. Projetos que não visem só o ambiente, mas cuidar das pessoas que moram lá também. E aí você falou assim, o zootecnista, ele faz essa atuação no ambiente e também como pesquisador. Existe algum outro campo, além desse, que o zootecnista pode atuar? Claro, professor. Sim, então, além disso, o zootecnista, além da parte de ambiente, trabalha com produção de alimento. Produção de carne, produção de leite, ele produção pode trabalhar de ovos, numa indústria. Pode trabalhar numa indústria, ele pode trabalhar com a parte de economia do negócio, ou seja, administração rural, a parte toda mais econômica das propriedades agrícolas. Enfim, ele é uma profissão generalista. Eu fico brincando quando meus alunos me perguntam o que é um zootecnista, aí eu brinco com eles assim, eu falo, você pega um liquidificador, aí você coloca lá dentro um economista, depois você coloca um engenheiro, você coloca um veterinário, um agrônomo, dá uma sacolejada e sai o zootecnista. Porque, na verdade, a gente é preparado para trabalhar em todas essas áreas, só que voltado com a visão de campo, né? Não de clínica como veterinário, ou de agricultura, de olericultura como aqui, como o agrônomo, mas visando a produção dos animais de campo. A gente estava aqui conversando, você assistiu a entrevista do Dr. Augusto Braga, né? E em relação a essa questão da água, vocês têm feito algumas pesquisas com os universitários, algum trabalho voltado para essa área mais acadêmica? Sim, a gente tem feito bastante pesquisa com essa questão da água e do agrotóxico. Nós sabemos, como ele mesmo citou, muito bem citado, que o agrotóxico é um problema de saúde pública. Está falando do suicídio, o último dado que nós temos é da Fiocruz, foram 10 suicídios por conta do agrotóxico, que não são tratados porque as pessoas não sabem que é por causa do agrotóxico. E quando você chega no hospital, ou você chega numa clínica, chega no consultório, te tratam como uma depressão qualquer. Então, te dão ansiolíticos, te dão antidepressivos, te encaminham ao psicólogo para saber que problema você tem. Na verdade, a depressão é fruto,
né, da acumulação desses produtos no organismo. Porque quem está manuseando também sofre tanto quanto o que está recebendo, né? Se não parar, né, de se contaminar, a depressão não vai sair. E esse é o nosso maior problema hoje aqui em Teresópolis, a contaminação da água por conta de agrotóxico e lixo. Nós fizemos um grupo sábado com os cursos de engenharia de produção e engenharia ambiental do Unifeso. Na verdade, uma disciplina, inclusive, da professora Maria Isabel e da professora Dani Duó. E fomos avaliar como é que estava o entorno de algumas áreas que passam ao redor do Rio Meldon. Então, questão de casa, construída na beira do rio, quando não construída dentro do rio, né? As sustentações da casa já ficam dentro da água do rio. Então, não respeitam mata ciliar, não respeitam, né, a questão da distância desse rio, que se torna, inclusive, perigoso para eles. A questão da onde vai construir. Então, lá no Meldon, uma coisa que nos chocou muito, inclusive, né, o presidente da associação ali do Vale da Revolta, ele estava realmente muito chateado, porque teve um desmoronamento grande, se eu não me engano, na segunda-feira, ou seja, tem uma semana, que teve um desmoronamento bem grande, que está comprometendo a segurança da população do entorno, e ainda nada foi feito. Está lá o deslizamento, está lá o barranco, as pessoas estão morando lá embaixo, e aquilo é uma tragédia anunciada, eminente. Quer dizer, se nada for feito, vai acontecer uma tragédia. E a gente tem pesquisado algumas alternativas de como minimizar, né, toda essa questão ambiental, né, de preservação. Existem alguns projetos de recuperação de áreas degradadas, com floresta, com sistemas de produção menos agressivos, tanto animal, integração lavoura-pecuária, ou seja, não desmatar, criar um animal junto com a floresta, junto com a agricultura, quanto na questão de diminuição de agrotóxico mesmo. A gente tem tido algumas pesquisas em relação a isso, como minimizar. O doutor falou de aquaponia, na verdade ele falou de hidroponia, a gente fala de aquaponia, que a aquaponia é um sistema bem parecido com o hidropônico, só que a água vem do peixe, ou seja, essa água que está fertilizada pelo peixe é jogada através de bomba para as plantas e ela é fertilizada com os nutrientes que estão na água. E nesse ponto a gente tem certeza que ele não vai botar agrotóxico, porque essa água retorna para o tanque. Então, se ele botar agrotóxico, ele perde os peixes. Então, não tem nessa, vou disfarçar, vou botar um agrotóxico que ninguém vai ver, porque os peixes vão morrer. Então, a gente tem falado da aquaponia, desse sistema integrado. Existem alguns produtores que já estão começando a fazer isso, pro lado de Bom Sucesso, mas ainda é muito pouco, porque ainda as pesquisas são pequenas, a gente ainda não tem muito dado. Pois é, as pesquisas já estão apontando algumas soluções. Sim. É claro que isso ainda vai demandar mais pesquisas. Existe uma resistência, porque é caro esse sistema, por exemplo, que a professora citou. É um procedimento caro ou é simplesmente uma questão de hábito, de conhecimento, de cultura? Qual é a sua análise? Bom, primeiro eu acho que nós temos um problema grande nós fazemos pesquisa numa ponta e o produtor está lá na outra ponta. Quem leva isso? Às vezes fica difícil, como instituição de ensino, a gente pegar essa pesquisa e chegar até lá, embora a gente tenha essa preocupação de fazer extensão rural, né? Sim. De levar para o campo, não ficar só na área da pesquisa. Nós precisamos contar com a ajuda de pessoas capacitadas nos órgãos públicos. Então, eu sempre falo, né, a questão da Emater aqui. Nós temos 2 agrônomos que se esforçam de todas as maneiras, são pessoas muito dedicadas, mas nossa cidade é muito maior do que eles Sim, não tem pernas. Do que eles podem abranger. Para passar informação, para cuidar. Então, o que a gente vê é que a gente está começando pesquisa, é claro que precisamos pesquisar mais, porque quando envolve a família da pessoa, envolve a economia dela, a gente também não pode propor alguma coisa levianamente, sem saber se aquilo economicamente vai funcionar. Então, a gente tem feito algumas pesquisas, tem visto que alguns produtores que conseguem investir no sistema de aquaponia, que não é um sistema que é muito barato para ser implantado, têm conseguido ir bem para fazer essa aquaponia, né?
O mesmo sistema hidropônico de canaletas, então já tem alguns pesquisadores que estão fazendo isso. Com certeza a vida vale bem mais do que isso, né? Com certeza vale. Seria só mais um argumento, né? Mas tem muito produtor, pequeno produtor, que não tem condição de fazer um sistema hidropônico, porque é mais caro. A gente está começando a testar e é muito recente, a gente não tem dado nenhum. Quem sabe, numa próxima vez a gente vai ter. É plantar, cultivar algumas olerícolas, como alface, nos próprios tanques, flutuante, em leite flutuante. Tem muitas perguntas que a gente não sabe responder, se os peixes vão comer as plantas, se as plantas vão sobreviver, se realmente vai crescer, se vai limpar a água do tanque. É um período de experiência, não é isso? Inclusive, com a questão dessa água, porque a piscicultura eu acho que é uma grande atividade para a nossa região, mas ela também é uma atividade poluidora. Então, é uma atividade que deve ser recomendada porque é uma fonte de proteína animal bem adaptada ao nosso ambiente serrano, porque bovino, a gente não consegue criar morro acima. A gente não tem espaço. As propriedades aqui são caras. A nossa terra custa caro. Então, a piscicultura você consegue fazer sistemas mais intensivos, usar menos área e com isso produz uma proteína de alta qualidade. Mas ela também tem potencial poluidor. Então, como tratar essa água da piscicultura para que ela não seja mais um agente a cair nos nossos rios, né, junto com tudo que já cai? Eu fiquei muito apavorada no sábado, quando a gente foi, porque era um lixo. A gente saía da nascente, né? A gente andava alguns metros, não eram nem quilômetros. A gente andava alguns metros da nascente e o rio já estava completamente poluído. Metros da nascente. Tudo quanto é tipo de lixo, lixo doméstico, fora o esgoto. Quer dizer, o esgoto, jogado. O dono da casa, ele não fez o planejamento, não tem. Agora, o lixo ele é uma coisa que pode ser mudada, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O nosso bate-papo hoje é com a professora Roberta Hollenberg, ela é zootecnista e vai continuar conosco nesse bate-papo. Não vai embora não, que nós voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.